não temas, crê somente. Passar por essa vida sem enfrentar tribulação temporal, desafios, tempestades, decepções, é impossível. O próprio Senhor Jesus declarou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Temos textos bíblicos que falam sobre o ato de caminhar por espaços difíceis, como o Salmo 23, tão lido e tão pregado: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale difícil, tu estás comigo. Isso faz parte da vida. O próprio Senhor Jesus, Ele passou por tempos difíceis. Você pode imaginar a gestação de Maria, e aí os últimos dias em cima do lombo de um burro. Você pode imaginar o que é nascer lá, ser colocado numa manjedoura. Aos 2 anos, os pais carregam ele e eles são fugitivos, porque ele corre risco de morte. E podemos levantar outros episódios, e os próprios desafios de um garoto que estudava a Torá, ou seja, as leis, de um garoto que aprendia a profissão do pai, carpinteiro. Quantos desafios! Quando voltamos para o ministério de Jesus, vemos que ele inicia o seu ministério sob pressão. Ele é levado ao deserto para ser provado, e Jesus encerra o seu ministério fazendo uma oração no monte, dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Todos os homens passam por tempos difíceis, e não é porque somos cristãos que estamos isentos disso. Nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva que toda a humanidade. Agora, a grande questão é como atravessamos as tempestades. Quem nos acompanha na tempestade? Que vamos passar por tempestades como as pessoas e como todos os homens e mulheres vamos, mas a pergunta é: como nos portamos na tempestade? Quem está conosco nessa tempestade? E este texto, eu acredito que nos ajuda a entender um pouquinho os dramas que nós vivemos. Quando olhamos para Jairo, vemos que é alguém engajado, alguém que era líder na sinagoga, um dos principais, uma pessoa que se preocupava com a religião, e parece ser alguém preocupado com a família também, porque ele deixa todos os seus afazeres e vai atrás de Jesus, porque está preocupado com a sua filha doente. Então, um homem dedicado à religião e à família, ele também passa por tempos difíceis na história dele, na caminhada dele. E quando ele chega diante de Jesus, ele abre o seu coração e ele diz: minha filha está muito próxima da morte. Se o Senhor lhe puser as mãos, ela viverá. Ele expressa a sua fé neste Jesus. Ele já havia
ouvindo falar deste Jesus, e ele então declara isso: eu creio que se o Senhor tocar nela, impor as mãos sobre ela, ela viverá. E Jesus prontamente foi com Jairo. Mas há uma intercorrência. São algumas intercorrências que acontecem no nosso cotidiano também. Quando eles saem dali, eles estão atravessando um espaço que está a multidão. Uma mulher é curada na frente de Jairo. Jairo, ele vai presenciar o testemunho de uma mulher que diz: eu fui curada porque eu toquei na roupa de Jesus, nas vestes de Jesus. Fica imaginando Jairo, fica espantado. Ele fala: é isso que eu quero para minha filha, é isso que eu quero que esta mulher experimentou, é isso que eu quero para minha filha. Mas quem sabe na hora que Jairo estava elaborando estes pensamentos, se aproxima dele algumas pessoas da sua casa e traz uma mensagem, uma notícia fatídica. Não incomoda o mestre. Sua filha já morreu. Quem sabe esse grupo precisaria de passar por um cursinho de como dar notícia para um pai que sua filha faleceu, né? Mas aqui nós estamos diante de um texto que é bem sintético. E o texto diz que eles chegaram e disseram: não incomoda mais, sua filha já morreu. Imagine como deve ter caído o semblante, o castelo, os sonhos desse homem, líder na religião. Mas foi nessa hora que Jesus se dirigiu para ele e disse: não temas, crê somente. Às vezes nos acostumamos com as ações que a nossa razão permite que aconteça. E aí então dizemos: olha, Deus só pode fazer até aqui. E limitamos a ação de Deus, o agir de Deus, aquilo que sejam os nossos pressupostos, as nossas ideias, a nossa capacidade de reflexão. Quem sabe Jairo estivesse vivendo isso, ele tivesse visto uma mulher doente ser curada. Ele falou: minha filha está doente e ela pode ser curada. Mas ele não imaginava que Jesus pudesse ir além. Por isso o desafio, Jesus fala: Jairo, não se desanime, não olhe para a circunstância, não olhe para o cotidiano, olhe para mim, creia, só isso, creia. E aí a narrativa do evangelista continua, e a narrativa é que Jesus chegou no lugar e ali ele ressuscitou a menina.
Ele disse: menina, fique de pé, levante-se. E em resposta à ordem de Jesus, ela se levantou. Como é o nosso cotidiano? Será que não é parecido com o cotidiano de Jairo? Somos às vezes engajados nas coisas de Deus, temos preocupação com a família, e de repente somos assolados por algumas tribulações, tempestades, angústias que retiram o nosso chão, e de repente nós não temos para onde correr. Se não for para Jesus. E nós nos colocamos diante de Jesus, e quem sabe no momento mais difícil e crucial da nossa vida, da nossa história, estejamos esperando uma bênção de Deus, e você começa a caminhar e ver outra pessoa recebendo uma bênção, assim como foi a história do Jairo. Enquanto ele esperava a bênção da cura da sua filha, ou posterior ressurreição, ele viu uma outra pessoa ser abençoada. E quem sabe você também diga: Senhor, olha a minha vida, olha a minha história, eu estou dedicado, eu estou dedicada. O Senhor não vai me responder. E aí de repente uma pessoa vem e conta um testemunho para você. E às vezes um testemunho, ao invés de trazer alegria, algumas pessoas se sentem tristes, porque começam a imaginar: será que Deus gosta mais do outro do que de mim? Será que Deus tem preferência? Não, meu irmão, não, meu irmão. Entenda que caminhar com Jesus é entender o tempo desse Jesus. Enquanto ele não chega no lugar certo de fazer a bênção acontecer, pode ser que outras bênçãos estejam acontecendo na vida de pessoas. E isso serve para fortalecer a tua fé, para te ajudar a compreender que este Jesus, por onde ele passa, ele tem poder de realizar mudanças, transformações, bênçãos, e que é ele quem diz: não tenha medo, creia, somente creia. Quais são os desafios, as lutas, as angústias do nosso presente? E do ponto de vista pessoal, familiar, no trabalho, quais têm sido os desafios, as tempestades, as dificuldades, as angústias, as tristezas? Então podemos ir ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, se colocar